Um caráter santo é o argumento mais poderoso que um cristão pode apresentar ao mundo. Graça e paz a todos, Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional. Hoje nós vamos analisar o versículo 12 de 1 Timóteo, capítulo 4. Diz assim: ninguém despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Timóteo, ele era jovem quando recebeu a responsabilidade aqui de ser líder e ensinar na igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade de cerca de 300.000 habitantes. Naquela época, era considerado uma grande metrópole. Na cultura da época, a juventude muitas vezes era vista com desconfiança e falta de credibilidade. Por isso, Paulo aqui não diz a Timóteo para discutir com quem o desprezava, mas para viver de maneira que seu caráter falasse mais alto que a sua idade. Hoje eu escolhi esse texto porque ele nos ensina algumas lições que eu quero compartilhar com você. Ao jovem Timóteo, Paulo começa dizendo que ele tem que ser exemplo na palavra. Paulo começa falando sobre palavra, porque o que sai da boca revela o que está dentro do nosso coração. Provérbios capítulo 18, verso 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Um jovem ou um homem de Deus, uma mulher de Deus, que quer ser exemplo, precisa aprender a controlar a sua fala. As suas palavras, as minhas palavras, elas devem edificar, encorajar, deve transmitir a verdade em amor, deve refletir de fato o caráter de Cristo. Por isso que em Efésios, capítulo de número 4, versículo 29, diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação. Mateus 12, 36 diz: de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Como muitos dizem por aí, palavras são semente. O cristão é chamado para que sua fala seja um reflexo do evangelho que ele professa. John Wesley dizia que uma língua disciplinada é uma das maiores evidências de um coração transformado. Será que você pode declarar comigo aqui nos comentários? Uma língua disciplinada é uma das maiores evidências de um coração transformado. Mas Paulo não fala para ele ser simplesmente exemplo na palavra, mas fala para ele ser também exemplo no comportamento, na conduta. Filipenses capítulo 1, versículo 27 está escrito: vivei de modo digno do evangelho de Cristo. Trato aqui se refere à maneira de viver, ao nosso comportamento diário. Eu ministrei esses dias um treinamento na nossa igreja chamado OCP, Obreiros com Propósito, esse que você pode encontrar dentro do meu e-book Palavras que Tocam Vidas, e eu falei justamente com eles acerca dessa temática. As pessoas ouvem mais o que fazemos do que o que falamos. As pessoas não estão olhando o que falamos, elas estão com seus olhos fitos naquilo que estamos praticando. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 diz: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. O testemunho cristão, ele não se limita ao culto ou às palavras, mas ele vai se revelar, se manifestar na vida cotidiana. As pessoas, elas podem não ler a Bíblia, mas elas observam a vida dos cristãos. Por isso que Mateus capítulo 5, verso 16, Jesus vai dizer: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. E é interessante que o texto vai continuar dizendo: para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. A minha obra, as suas obras, as nossas obras, elas têm que fazer as pessoas do mundo glorificar a Deus. Por isso que Paulo chama Timóteo a viver de modo que sua vida seja um exemplo visível do Evangelho. Mas também ele chama Timóteo a ser um exemplo no amor e na fé. O amor
é a marca mais visível do verdadeiro discípulo de Cristo. A fé, por sua vez, é a confiança constante em Deus, mesmo em tempos difíceis. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Já no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, Jesus vai mostrar algo que será a marca de todo discípulo. Ele diz assim, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Em Gálatas, Paulo diz no capítulo 2, verso 20, a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Que você possa compreender essas verdades. O cristão, ele é chamado a viver uma fé prática, visível, perseverante. Quando o amor e a fé, eles caminham juntos, o cristão se torna um testemunho vivo do Evangelho de Cristo. A fé verdadeira não apenas crê em Deus, mas confia nele em todas as circunstâncias. Como dizia o salmista, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Mas o texto diz que também ele deveria ser exemplo na pureza. A pureza é um chamado essencial para todo cristão, especialmente em um mundo marcado pela imoralidade. Mateus 5, verso 8 diz: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, dos versos 19 a 20, Paulo fala-nos acerca do corpo do ser humano, dizendo: o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Aleluia! Um jovem, um cristão que vive em pureza, demonstra que sua vida pertence a Deus. Salmo 119, verso 9, como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. A pureza protege a vida espiritual e preserva o testemunho de cada cristão. A verdadeira santidade consiste em amar aquilo que Deus ama e rejeitar aquilo que Ele rejeita. Escreva comigo aqui nos comentários, só para eu saber que você chegou até esse momento no devocional. A verdadeira santidade consiste em amar aquilo que Deus ama e rejeitar aquilo que Ele rejeita. Nós podemos então concluir aqui que Paulo nos ensina que a melhor resposta ao desprezo não é o discurso, mas o testemunho de vida. Timóteo devia mostrar o seu valor sendo exemplo na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Que possamos atender também esse convite do apóstolo Paulo. Curta, comente e compartilhe esse devocional para 3 pessoas e se inscreva aqui no canal. No primeiro comentário fixado está o e-book que eu citei, onde tem mais de 10 aulas te ensinando a como extrair o máximo de um esboço de pregação. E também está o link onde você pode acessar e entrar na nossa comunidade no WhatsApp. Deus te abençoe. Forte abraço.